Olá, sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nesta versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Renasce a cidade mais cosmopolita do planeta. É de lá que sopra um vento de ar puro, que traz consigo a promessa de ser um farol a iluminar estes tempos sombrios. Na capital do mundo, onde vivem mais de 340 mil milionários, com a riqueza destes excedendo 3 trilhões de dólares, ascendeu à prefeitura, pela primeira vez na história, um imigrante africano, muçulmano, socialista e tiktoker. Zohran Mamdani, com apenas 34 anos, foi eleito prefeito de Nova York com mais da metade dos votos. In this moment of political darkness, New York will be the light. Nesse momento de trevas políticas, nós seremos a luz, assinalou o futuro prefeito de Nova York no seu discurso, que foi marcado pela influência política e o trabalho intelectual de seus pais. Seu pai, ugandense como ele, chegou aos Estados Unidos em 1963, com uma bolsa de estudos para estudantes da África Oriental. Forjou uma carreira acadêmica focada na análise do colonialismo, do pós-colonialismo e das minorias na África. Sua mãe, nascida na Índia, desenvolveu sua consciência política no teatro de rua de Delhi. Ao chegar aos Estados Unidos como estudante, tornou-se cineasta, dirigindo filmes que desafiavam sutilmente os preconceitos de Hollywood, roteiros filmados em bairros operários no exterior, comédias românticas ambientadas em contextos políticos históricos e elencos totalmente brancos. A bem-sucedida campanha de Zohran Mamdani à Prefeitura de Nova York despertou surpresa, interesse e até esperança em diferentes partes do mundo. Seu carisma pessoal, a ênfase no custo de vida e a viabilidade de seu programa de reforma social moldaram a maioria das análises. Sua vitória contou com o apoio da geração Z, que até então não acreditava em nada nem em ninguém, por pessoas movidas por propostas concretas e não por ideologia. No dia seguinte, o carro alegórico dos vencedores percorreu as ruas de Nova York. Ele transportava jovens com camisetas vermelhas, bonés laranja e bolsas azuis, que até então não acreditavam em nada nem em ninguém. Transportava taxistas senegaleses que não conseguem pagar o aluguel de seus carros, e tantos outros que foram deixados à margem da sociedade americana. As propostas de Mamdani são concretas e confrontam diretamente o dogma, o retorno da tributação para milionários para financiar obras e serviços básicos de que Nova York precisa urgentemente. Ele propõe o controle de preços dos aluguéis, construção de moradias populares, tarifa zero no transporte urbano, criação de supermercados públicos em todos os bairros com preços mais acessíveis, criação de creches públicas, aumento do salário mínimo para os trabalhadores, proteção dos direitos trabalhistas e sindicais. Os paralelos com o populismo econômico de Bernie Sanders, que propõe o antagonismo entre a maioria trabalhadora e a elite oligárquica, são inegáveis. Make America Affordable Again, isso é, tornar a América acessível novamente. De qualquer forma, o projeto de Mamdani transcende o calendário eleitoral e se insere em uma longa genealogia de lutas pela justiça social e pela democracia econômica nos Estados Unidos. Após o resultado, o prefeito recém-eleito fez um discurso da vitória inflamado, no qual defendeu seus ideais socialistas. Ele confrontou o homem mais temido, tanto por seus apoiadores quanto por seus oponentes, o presidente Trump, com uma ousadia que servirá de exemplo temido de como a esquerda deve enfrentar o avanço cleptocrático dos privatizadores neoliberais, sem rodeios, sem pedir permissão, de frente e sem floreios. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant.
Contra todas as expectativas, Mandani triunfou. Com seu sorriso sempre presente, seu domínio das redes sociais e sua capacidade de falar a linguagem da empatia, da rua, de ouvir o sem voz e falar em seu nome. O novo prefeito de Nova York demonstrou que é possível engajar-se novamente no discurso político, ampliando os horizontes e trazendo esperanças dentro de uma nova onda. Ele faz isso sem atacar ninguém, porque ninguém é descartável, exceto aqueles cujo único propósito é privá-los dos seus direitos e, em última instância, de sua humanidade, avaliou o professor da Universidade de Chicago, Diego Barros. E já que estamos falando de Estados Unidos, vamos continuar por lá. No dia do Halloween, Donald Trump promoveu a festa. O presidente estava festejando em grande estilo em Mar-a-Lago, na Flórida, justamente na noite em que o auxílio alimentação expirou para 1 em cada 8 americanos. No mesmo dia em que 42 milhões de pessoas enfrentavam dificuldades financeiras, com a paralisação do governo, levando a filas de milhares de funcionários públicos em bancos de alimentos, Trump oferecia um jantar de gala com seu secretário de Estado, Marco Rubio, com direito a dançarinos, música ao vivo e todo tipo de luxo imaginável. Segundo a reportagem de Andrés Gil, o tema da festa foi A Little Party Never Kill Nobody, uma festinha não mata ninguém, uma canção que faz parte da trilha sonora do filme O Grande Gatsby, de 2013. Aproximadamente 1 em cada 8 pessoas nos Estados Unidos depende do Programa de Assistência Alimentar, que fornece uma média de $190 por pessoa. Esse programa já havia sofrido um corte significativo de $186 milhões com o amplo pacote econômico de Trump, aprovado em julho. Há um ano, em 5 de novembro, o magnata vencia as eleições norte-americanas. Seu retorno à Casa Branca está marcado por uma guerra comercial, tarifas generalizadas, uma ofensiva contra imigrantes, preocupações com o Estado de Direito e também uma caça a funcionários federais. Quase 300 mil cargos foram eliminados no serviço público desde o início do ano, em nome da eficiência governamental, que os funcionários federais vêm sofrendo com a paralisação do governo, o chamado shutdown, há mais de um mês. O que tem levado os servidores públicos norte-americanos a buscar alimentos nos bancos de alimentos. Exaustos, trabalhando sem receber salário ou colocados em licença não remunerada, eles já não têm o suficiente para suprir suas necessidades básicas. A situação é tão grave que os bancos de alimentos estão organizando distribuições específicas para funcionários públicos. Além do mercado interno, Trump abala a geopolítica internacional. Na avaliação do pesquisador do Instituto Peterson, Colin Hendricks, o presidente americano faz política como se estivesse jogando banco imobiliário. O americano está usando as tarifas e as ameaças de tarifas como um instrumento contundente para lidar não apenas com desequilíbrios comerciais, mas também com a crise do fentanil, as preocupações com o processo contra Jair Bolsonaro no Brasil e a recusa temporária da Colômbia em aceitar migrantes deportados. Enquanto DJ Vance e Donald Trump afrontam a fé católica, o Papa Leão XIV tem mostrado seu descontentamento e subido o tom. Essa semana, ao deixar Castel Gandolfo, o pontífice fez uma crítica forte e consistente ao pedir uma reflexão profunda sobre a forma como os migrantes são tratados e criticou bombardeios dos Estados Unidos a navios venezuelanos. Falando em inglês e se dirigindo diretamente ao público norte-americano, ele reiterou a crença católica de que todo cristão será, em última instância, julgado por como acolheu o estrangeiro. O Papa também apelou por uma maior consideração dos direitos espirituais dos migrantes dos Estados Unidos, afirmando que os ministros da Igreja deveriam ter permissão para prestar assistência pastoral às pessoas detidas, que muitas vezes viveram pacificamente durante anos. Mas nem o apelo do Papa Leão XIV surtiu efeito. Houve mais uma tentativa frustrada de levar a comunhão aos migrantes detidos. Fiquei impressionado com a clareza de sua referência, porque ele obviamente está falando sobre as batidas do ICE, declarou Austin Avery à BBC. Segundo o historiador católico, há uma compreensão de que ele é muito diferente de Francisco em seu estilo, mas o ensinamento e as prioridades são os mesmos. Ele é, de fato, uma continuação.
observou. Contudo, em declaração recente a um programa de rádio, o vice-presidente J.D. Vance disse acreditar que sua fé católica é compatível com as rigorosas políticas de imigração do governo americano. Segundo Cynthia Fisher, escritora, essas declarações são uma afronta à fé católica. Segundo explica as Sagradas Escrituras, nos ordenam repetidamente a acolher o estrangeiro, resgatar o refugiado, alimentar o faminto e abrigar o sem-teto, não de forma imprudente ou irrefletida, e não de uma maneira que coloque sua família em perigo. Este é o nosso mandamento para o nosso país e para as nossas famílias. Esta é a nossa fé. Quando você faz algo pelo seu irmão, você está fazendo por Jesus, salientou. De volta ao Brasil, continuamos repercutindo a tragédia da mega operação que vitimou 121 pessoas no Rio de Janeiro. Apesar do número de mortos, sendo 39 sem ficha criminal e usando como justificativa de possível envolvimento com o crime organizado a ausência de posts nas redes sociais, o Rio de Janeiro não vê a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão como uma matança. Diante da declaração de Lula, que usou o termo matança para se referir à ação policial, e aos que criticaram a declaração do presidente, Silvia Moretson, jornalista e professora aposentada, questionou: será que 117 mortos entre criminosos e inocentes contra 4 policiais entre os cerca de 2.500 que participaram da operação configuram uma matança? Será que cabeças cortadas, braços decepados, tiros na nuca ou corpos esfaqueados configuram situações de confronto, atos de legítima defesa e resposta à injusta agressão? Será que o placar de 4 a 117 significa alguma coisa? A professora ainda enfatizou: é preciso chamar a bárbare pelo seu devido nome. É preciso enfrentar a opinião pública e as estruturas que a fabricam para que se possa expor a realidade tal qual é e romper com as ilusões que cancelam qualquer perspectiva de futuro. Da mesma forma, Maurício Caleiro, cineasta e professor universitário, explicou como funciona a necropolítica dentro do Estado. Operando em looping, o círculo vicioso da satanização e desumanização do opositor, que faz uso político-eleitoral da violência, do extermínio impune dos periféricos, é a base operativa da necropolítica da extrema-direita nesse momento histórico. O debate sobre necropolítica também foi levantado por Michel German. Em uma longa entrevista a Thiago Gama, o professor destacou que assistimos no Rio de Janeiro à barbárie. Segundo aponta, é fundamental estabelecer o seguinte princípio: o Estado não pode, sob hipótese nenhuma, produzir execuções extrajudiciais por meio de suas forças de violência. Isso é a definição de barbárie. Guilherme Tenher, como avalia a necropolítica exercida nos territórios periféricos? Quando Michel German afirmou que o debate sobre segurança no Brasil, considerando especialmente o massacre no Rio de Janeiro, foca na ameaça do tráfico, torna-se então justificada a retirada coletiva de direitos de uma população geograficamente vinculada. Suas palavras fizeram-me lembrar os comentários de Achille Mbembe sobre o necropoder e o domínio dos territórios. Para o filósofo camaronês, o espaço era, desde o início da ocupação colonial, a matéria-prima da soberania e da violência que a sustentava. Soberania significa ocupação e ocupação significa relegar o colonizado a uma terceira zona entre o status de sujeito e objeto. Ao dar um salto temporal para os nossos dias, as favelas podem ser compreendidas no contexto do necropoder como enclaves onde os exercícios de soberania e violência estatal são experimentados. São sítios policialescos, lugares em que a opressão e a pobreza severas são sofridas com base na raça e na classe social. Verdadeiros laboratórios de abandono e repressão do Estado, onde a população sitiada é privada de seus direitos e seus meios de renda. Retomando a reflexão de Mbembe, se o poder ainda depende de um controle estreito sobre os corpos, ou de sua concentração em campos, as novas tecnologias de destruição estão menos preocupadas com a inscrição dos corpos em aparatos disciplinares do que em inscrevê-los, no momento oportuno, na ordem da economia máxima, agora representada pelo massacre.
Isso significa que máquinas de guerra estão implicadas na constituição de economias locais ou regionais altamente transnacionais, ou seja, a dimensão geopolítica dos discursos de segurança se manifesta, em última instância, nos territórios por meio de operações necropolíticas de massacre dos corpos. Na entrevista Massacre no Rio de Janeiro, o Estado nessa concepção só existe para matar. Michel German ainda articula uma tese de que a extrema-direita global adota uma geopolítica étnica, baseada na guerra cultural que supera a análise tradicional. O mecanismo-chave é o embranquecimento do judeu, que é transformado no judeu imaginário, a vítima branca paradigmática, para justificar e legitimar suas agendas políticas atuais, como o genocídio em Gaza. Vale a pena conferir o texto na íntegra no site do IHU. A semana também é marcada pelos 10 anos do maior desastre ambiental do país. No dia 5 de novembro de 2015, os moradores do município de Mariana, em Minas Gerais, viviam o rompimento da barragem do Fundão, que pertencia a Samarco, controlada pelas mineradoras Vale e BHP. A tragédia ceifou 19 vidas e despejou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos na bacia do Rio Doce. A efeméride marca também a impunidade, pois a lama tóxica, que contaminou quase 700 quilômetros de rios entre Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, segue tapando os olhos do judiciário, que não condenou nenhum dos responsáveis pelo que é considerado o maior crime ambiental do país. O reassentamento das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, localidades varridas do mapa, é lento. As casas recém-acabadas se destacam na paisagem ainda dominada por vegetação. Elas formam o bairro mais novo de Mariana, um subúrbio construído pela Fundação Renova, entidade criada para gerir os recursos de reparação da tragédia e desmobilizada a partir do acordo de repactuação assinado no ano passado. Suas obrigações passaram a ser da Samarco. 4 anos após essa tragédia, o Brasil viu o drama se repetir. Em janeiro de 2019, Brumadinho repetiu Mariana com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, fazendo 272 vítimas. Ainda assim, a lição não foi aprendida e a mineração de ferro está de volta à região. Desde agosto, a empresa Itaminas vem explorando a mina da Jangada, vizinha à barragem que rompeu. Os moradores de Jangada, que captam água de nascentes próximas à cava, têm medo de que a retomada da atividade reduza o lençol freático e contamine o abastecimento das residências. Sem volta. O mundo atravessou o Rubicão da meta climática e a ultrapassagem do limite da temperatura de 1,5 grau, fixado pelo Acordo de Paris, não pode mais ser evitado, alertou o PNUMA. Resta agora a adaptação, tema central da COP30, que ainda não começou oficialmente, mas que já está marcada pelo ceticismo, pela falência do multilateralismo, pelo cinismo oficial do Brasil com os povos da floresta e a hipocrisia do país com a liberação de petróleo na foz do rio Amazonas. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, será realizada de 10 a 21 de novembro de 2025 em Belém. Mas os olhos do mundo já estão virados para o Pará, onde começou nesta quinta-feira, dia 6, a Cúpula de Líderes. Com duração de 2 dias, o encontro conta com mais de 40 chefes de Estado e de governo. Na ocasião, o governo brasileiro criou um fundo de investimento para arrecadar recursos e recompensar os países que protegem suas florestas tropicais, especialmente aqueles que vivem nelas e as preservam há séculos por meio de práticas sustentáveis. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou um instrumento financeiro, denominado Fundo Florestas Tropicais para Sempre, TFFF, a seus homólogos de todo o mundo presentes na cúpula climática. Lula fez um discurso surpreendente e deu o primeiro passo para que a conferência proponha um mapa do caminho para o fim de petróleo, gás e carvão. Belém honrará os legados da COP 28 e 29.
Acelerar a transição energética e proteger a natureza são duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. As palavras de Lula reforçam a contradição que o governo brasileiro resolveu abraçar ao liberar a licença do bloco FZA M59 na véspera da COP30. Não é novidade que o presidente Lula defende a exploração de combustíveis fósseis no Foz do Amazonas, ainda que sempre faça ressalvas que será feita com respeito ao meio ambiente, avaliou o Clima Info. Lula citou em sua fala o relatório do PNUMA, lançado essa semana e intitulado Fora do Alvo. Sendo o mais duro dos 13 relatórios do gênero, o levantamento apontou que as emissões de gases de efeito estufa bateram um novo recorde em 2024, com um aumento de 2,3% em relação aos níveis de 2023. O aumento é maior do que o verificado entre 2022 e 2023, ou seja, além de não caírem, as emissões aumentaram em ritmo mais acelerado. Na segunda sessão temática da Cúpula de Belém, Lula falou sobre a transição energética justa, ordenada e equitativa, e não poupou críticas ao investimento em armas em detrimento do clima. 2024 registrou um novo recorde de emissões de carbono do setor energético, o maior índice desde 1957. Os incentivos financeiros, muitas vezes, vão no sentido contrário ao da sustentabilidade. Gastar com armas o dobro do que destinamos à ação climática é pavimentar o caminho para o apocalipse climático. Não haverá segurança energética em um mundo conflagrado. O relatório de lacuna de emissões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente ainda aponta que metas climáticas atuais, se cumpridas, conduzirão ao planeta 2,5 graus mais quentes no final do século. É sob esse cenário de incertezas, mundo convulsionado, contexto geopolítico adverso, ausência dos maiores responsáveis históricos pelo problema, os Estados Unidos, e guerras em curso, que assistiremos à abertura da COP30 na segunda-feira. Mas, como aponta João Pedro Stedley, a COP30 não passará de um teatro. Afinal, tiveram outras 29 conferências e o que mudou? Nada. Mesmo quando chegaram a acordos, como os acordos de Paris e de Copenhague, nada mudou, disse em entrevista ao Brasil de Fato. Já que visar uma aceleração da queda das emissões parece irrealista, como acreditam Stedley e outros ambientalistas, as 3 principais apostas do Brasil para o final da conferência são: chegar a uma meta de recursos para a adaptação dos países aos impactos do aquecimento global, acelerar a implementação dos compromissos firmados no Acordo de Paris e trilhar um caminho para a transição justa, incluindo alternativas para desbloquear o financiamento necessário para os países mais vulneráveis. Ainda não sabemos quais ações concretas vão sair das discussões em Belém, mas o Brasil precisa começar a fazer a lição de casa se quiser liderar pelo exemplo. O país não pode mais ceder ao lobby do petróleo e da indústria de combustíveis fósseis. Bem como não pode negar o direito à vida e à terra dos povos ancestrais, atores centrais no combate à crise climática. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHUcast. Neste programa, utilizamos trilha sonora do clipe Amazônia Indomável, do Grupo Cambac do Equador, que contou com a participação dos povos indígenas da Amazônia brasileira. A obra é uma realização da COICA, Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica. Utilizamos também sonora do canal Gov e do Brasil de Fato. A produção, apresentação e direção foram comigo, Cristina Guerini. Edição e locução de Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma e Mônica Lima, e dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Guilherme Tenher, Matheus Dias e Matias Lengert.